vão estar se apresentando lá na sexta-feira, a partir das 9 horas, nós vamos ter vigília lá. Vai ser uma bênção se você quiser estar participando com a gente, porque nossa igreja está completando 61 anos na sexta-feira, e nós vamos ter celebração sexta, sábado, domingo. Vamos ter o pastor Gilmar Busquete, vamos ter o pastor Natan Fernandes, e no domingo vamos ter batismo nas águas, e será uma bênção se você puder estar com a gente. É um prazer maravilhoso poder estar aqui nesta noite, compartilhando um pouco da palavra de Deus, né? Muito bom, uma juventude linda e abençoada. Vocês são lindos, maravilhosos, muito bom ver essa juventude tão alegre na presença do Pai. É muito bom ver jovens servindo ao Senhor, né? Nós temos vivido um tempo de uma geração onde muitos não querem nada, e eu estou aqui vendo uma galera muito linda. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, que vocês possam ter sempre uma mentalidade de entender que o Senhor, Ele é tudo que vocês precisam, e de nada vocês terão falta quando se confia nele. O tema que me foi dado, juventude que busca, a igreja que experimenta, e eu fiquei pensando tantas coisas a respeito, né? O pastor Douglas começou a falar aqui, e aí a minha mente já se abriu assim. Podia ter me falado sobre juventude que busca beber da água da fonte, a igreja experimenta a saciedade em todo o tempo. E aí eu falei assim, por que eu não preparei isso? Mas aí esse tema daria para, na verdade, preparar a mensagem para a semana toda, né? Porque, na verdade, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, né? Muito bom. E aí, o texto que foi dado de 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, ele vai dizer exatamente assim: lembro de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Ali está numa nova versão, a NVI. Mas é importante a gente pensar que dentro desse tema, né, juventude que busca, a igreja que experimenta, eu quero que você repita assim comigo: a igreja sou eu. É importante a gente entender que primeiro nós vamos, na verdade, receber, e depois porque nós somos igreja, e depois nós vamos também transbordar para os demais da igreja. E aí, dentro desta condição, à medida em que buscamos cada vez mais e mais o Senhor, nós vamos nos aprofundando numa intimidade com Ele, e o Pai vai se revelando, vai revelando os propósitos que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. Mas também vai depender de uma condição, vai depender da condição, do nível de obediência que você tem para com Ele. Porque Ele só vai se revelar e revelar os propósitos para aqueles que são obedientes. Porque à medida em que nós somos obedientes a Ele, Ele vai nos dar orientação, vai nos dar instrução através do Espírito, e nós vamos conseguir viver o extraordinário de Deus. E só vive o extraordinário de Deus quem é obediente a Ele e não tem medo de viver a vontade dEle. Eu sei que muitas vezes a condição da vivência no mundo, principalmente quando se é jovem, o inimigo das nossas almas, ele traz muitos, vamos dizer assim, condições para te tirar da presença do Pai. Mas eu quero te dizer que todas essas condições que Ele traz são desejos que vão te dar vontade de experimentar, mas todos eles são passageiros. E a tua relação com o Pai, ela precisa ser eterna. John Piper, um pastor batista norte-americano, ele disse o seguinte: é impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam a Cristo ao fazer escolhas. É muito relevante entendermos que a nossa vida como juventude, ela será um exemplo na busca que temos com Deus, aonde tudo que buscarmos através dele seremos bem-sucedidos, e o mundo verá em nós a diferença do que é de fato servir a um Deus vivo e de poder. Mas isso é só para quem entende essa condição. E entender que a nossa vida é relevante, que faz a diferença mesmo sendo jovem, é muito interessante, porque
você é a igreja onde Deus te levar, na sua igreja, na faculdade. Na época que eu estava na faculdade, eu me juntei com algumas meninas, e é interessante porque a gente atrai aquilo que a gente carrega, né? E eu me lembro que na época, as meninas que se aproximavam de mim, ou eram filhas de pastores, ou eram pastoras. E a outra tinha um chamado pastoral. Então, éramos todas cristãs. E havia muitas vezes muita dificuldade de se estar naquele ambiente, porque principalmente quando a gente está fazendo uma faculdade, e dependendo do que você está fazendo, a área que você está fazendo, haverão muitos confrontos. A minha área dentro da psicologia, a gente falava muito a respeito do que nós pensávamos como cristãos, mas éramos muito confrontados, porque eles queriam muito defender a ideologia de gênero, falar sobre as questões que hoje dentro da sociedade parece ser muito comum, mas é muito comum só para quem não é do Senhor. E nós precisamos entender que nós precisamos ser cristãos aqui dentro desse espaço e lá fora, onde você estará inserido, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. E eu sei que é difícil, não é fácil, porque quantas vezes eu estive lá sentado na cadeira estudando e eu era confrontada a respeito do fato de eu ser cristã. E não é fácil se manter firme, não é fácil se manter de pé. E uma das coisas que eu tenho sempre orado vamos orar pela juventude, porque elas enfrentam um desafio muito grande, principalmente hoje no contexto da faculdade, aonde eles tentam fazer com que a criação do eterno seja algo banal. E aí o que o inimigo traz, ele quer trazer como uma verdade, e nós não podemos aceitar isso. A palavra do Senhor, ela diz lá em Romanos o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E à medida em que a gente tem a mente de Cristo, e a gente consegue, através dos nossos comportamentos, manter uma atitude cristocêntrica, nós vamos fazer a diferença. E você vai ser aquele que vai atrair a presença do Senhor. A juventude que busca, e aqui eu separei apenas 2 tópicos, né? Porque a ministração que foi feita aqui, inclusive a partir da dança, ela já falou profundamente, não é verdade? Eu só vou complementar aqui o que as meninas já falaram. Então, a juventude que busca uma fé, além da superficialidade, a igreja experimenta profundidade. O ambiente em que nós estamos, a atmosfera, quando ela é cheia da presença do Eterno, a gente vai perceber rapidamente que ali existe pessoas que carregam uma fé extraordinária do Senhor. E aí Paulo, nesse contexto, ele faz uma menção a respeito de Timóteo, de uma fé que é uma fé de uma herança que ele carrega a partir da sua avó e da sua mãe, mas também das experiências, nas suas vivências de realidade que ele tinha ao longo do seu desenvolvimento. Quantos aqui nasceram dentro de um ambiente cristão? É uma boa parte, né? É bom a gente pensar assim, quando nós nascemos num ambiente cristão, eu não sei como foi o seu, mas a gente vê, por exemplo, eu sou uma mulher de oração. Hoje mesmo eu estava no monte de manhã cedo, me levantei, terminei de preparar a mensagem que eu comecei ontem, mas eu estava muito cansada, que eu passei o dia no passeio lá da igreja. E aí, terminei hoje pela manhã e fui para o monte. Mas eu aprendi a ser uma mulher de oração através da minha mãe. Eu via muitas vezes a minha mãe, dentro do quarto dela, eu entrava, sem bater a porta, eu entrava e minha mãe estava lá no quarto, ajoelhada, orando. E isso fez com que eu aprendesse com a minha mãe a ser uma mulher de oração e a buscar em Deus tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso, eu consulto a Deus primeiro. Certa vez eu estava me levantando de madrugada, devia ser umas 2 horas da manhã, e quando eu me levantei, que eu fui na cozinha, que eu acendi a luz, minha filha estava lá, na cozinha ajoelhada, também orando. Então a gente vai ver que à medida em que a gente tem exemplos, esses exemplos eles vão, na verdade,
se perpetuando através das nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos. E é muito importante a gente compreender que a fé que Paulo, na verdade, ele exalta aqui a respeito de Timóteo, foi uma fé que ele aprendeu no contexto do seu ambiente familiar. E eu não sei qual foi as suas experiências a partir de fé, mas eu quero te dizer que se você não aprendeu no seu ambiente, aonde você se desenvolveu de família, neste ambiente aqui, aonde você está, a igreja, você consegue buscar, através de tudo que é ministrado, os conceitos, as formas e as orientações e colocar em prática lá fora, através de todas as experiências que Deus vai te fazer vivenciar. E o Senhor, Ele fica lá no seu trono de glória, olhando para nós aqui nessa terra e esperando que a gente sempre viva conforme o que Ele nos instrui. E viver a fé não é algo que a gente simplesmente fala ou algo simplesmente que a gente diz que tem. A fé é algo que a gente pratica. Você consegue entender isso? Que fé é algo que a gente pratica? E entender isso é compreender que Deus, Ele jamais vai te abandonar, mas você estar diante de situações e viver esta fé, será momentos aonde você vai ser provado, será momentos aonde Deus vai te colocar em situações e você vai entender que é a fé que vai te fazer triunfar sobre aquilo. E a palavra diz que sem fé ninguém verá a glória de Deus. É importante isso, porque é pela fé que nós vamos conquistar, é pela fé que nós vamos vencer. E a fé são experiências que a gente tem em vários contextos, né? Eu tenho muitas experiências, algumas experiências, né? Tenho 50 anos e tenho algumas experiências com Deus. E aí dentro das experiências com Deus, a partir da fé, é muito bom quando a gente está pedindo a Deus uma orientação e Ele diz para a gente fazer. E sem dinheiro a gente vai e faz. A gente vai viver pela fé. Afinal de contas, o justo viverá pela fé. Houve um tempo onde eu trabalho sem carteira assinada, minha profissão, eu sou autônoma. E eu sempre falo com as pessoas, se eu atendo, eu tenho dinheiro. Se eu não atendo, eu não tenho dinheiro. Mas eu vou te dizer, eu nunca passei necessidade. Nunca deixei de dar meu dízimo. É a primeira coisa que eu faço. Quando eu recebo as minhas finanças, eu vou sempre separando e eu tiro o meu dízimo. E na pandemia foi muito interessante, porque muitas pessoas ficaram inclusive desempregados, né? Meu pai, sabendo que eu trabalhava por conta própria, ele chegou e falou assim: filha, se você precisar de alguma coisa, você sabe perfeitamente, né? Tem os cartões, você pode pegar, faz tudo o que você precisar, porque eu administrava as finanças dos meus pais. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, já tem 3 anos, vai fazer agora em julho desse ano. E aí, eu simplesmente virei para Deus e falei: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não posso me desesperar. E é interessante, porque quando uma pessoa ela não tem fé, rapidamente ela se desespera diante das circunstâncias que advêm na vida. Às vezes em sala de aula, as provas, o professor começa a dizer que vai acontecer, e aí a gente se desespera. Você tem que entender quem você é em Cristo e o que você está fazendo também. Porque se você também não estuda, o Espírito Santo ele vai fazer você se lembrar do quê? Né? Você tem que ter fé que a partir de tudo que você estudou, no dia que você estiver lá, ele vai te fazer lembrar daquilo que você estudou, pela fé. E aí, naquele momento, eu ia trabalhar com 2 máscaras, não ligava nem o ar-condicionado. Eu botava um ventilador para o paciente, um ventilador para mim e atendia. Foi um tempo em que eu mais trabalhei. E eu havia comprado um carro na época, e eu falei assim... Primeiro que eu comprei pela fé mesmo. Não tinha como comprovar nada, não tinha dinheiro no mês seguinte para pagar, porque se eu não trabalhasse eu não tinha dinheiro. E quando chegou a pandemia,
simplesmente as coisas foram acontecendo. Mas quando eu comecei a trabalhar dentro do tempo da pandemia, eu consegui fazer coisas que muitas pessoas não conseguiram. E eu quitei, inclusive, o meu carro pela fé, 8 meses antes da última parcela. Porque o justo, ele viverá pela fé, e Deus, ele vai trazer toda a provisão sobre as nossas vidas. E eu quero dizer algo para você que é jovem. A juventude da minha igreja, ela sabe disso. Quem já passou por mim, em discipulado passa, ou em estudos, uma das coisas que eu falo para eles é o seguinte: aquieta o seu coração, porque o que Deus preparou para você, Ele já estabeleceu antes que você tivesse nascido. Salmo 139, a partir do verso 16, vai dizer isso. Antes que nós tivéssemos forma, Ele já havia traçado todos os dias da nossa vida. Então Deus, Ele tem uma vida de excelência para você viver, porque você é um filho, é uma filha amada dEle. Mas Ele quer que você exerça a fé de confiar nele, não na sua capacidade. E eu sei que muitas vezes, dentro do contexto que nós somos de jovens, porque eu ainda sou jovem, mas eu já fui muito mais jovem, e haviam, eu não falo nem mais pequena hoje, né? Porque tamanho, né? Tamanho de criança. Os adolescentes hoje são tudo maiores do que eu, não tenho nem 1,5 m. Meu apelido era salário mínimo na escola, né? É porque o salário mínimo é muito pequeno, gente. E aí eu sempre digo: descansa o teu coração. Não fica preocupado com o que você quer para a sua vida, e tenha fé em Deus, em tudo que Ele tem preparado para você. Muitas vezes Ele nos leva a condições, mas para testar o nível da nossa fé. No domingo passado, quando eu estava fazendo o momento de ofertório, eu trouxe aquela palavra de Abraão, onde Deus, Ele deu para Abraão um filho, e era o seu único filho, Isaac. Mas houve um momento também onde Deus, Ele pediu Isaac de volta a Abraão. Mas aquele contexto era para testar o nível da fé de Abraão em Deus, de confiar verdadeiramente nele. O meu esposo tem um tio onde nós congregávamos juntos num tempo, e Deus, Ele havia falado com ele o seguinte: me dá o seu carro. E ele simplesmente foi lá, pegou a chave do carro e foi lá e entregou no altar. E nessa mesma igreja também eu tive várias experiências, porque Deus simplesmente chegou num dia, eu estava no culto adorando, e no momento do ofertório aqui, essa palavra aqui, igual o pastor Douglas faz, pega a gente no laço, mas Deus pega a gente de maneira mais profunda ainda. O Senhor falou nitidamente comigo: me dá tudo que você tem, naquele dia ali. Eu falei assim, eu não estava com carro naquele dia, eu só estava com o dinheiro da passagem. Eu falei assim, eu vou embora como? E Deus falou de novo comigo: me dá tudo que você tem. Irmãos, eu sei que é difícil confiar que Deus, na verdade, vai fazer, mas eu preciso que você entenda que Ele vai fazer. Ele vai fazer, e você precisa aprender a confiar no Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não é porque você sabe que você vai vencer porque Deus vai fazer na tua vida. E você precisa acreditar nisso, você precisa ter fé nisso. E quando o culto terminou, depois que eu já tinha ido lá, né, me derramado, entreguei tudo que eu tinha, alguém me ofereceu uma carona. Eu falei, claro que eu quero uma carona para ir para casa, né? E Deus, Ele traz a provisão. Então, no mesmo instante que Deus, Ele trouxe Abraão a um contexto para provar o nível da fé de Abraão, quando chegou lá no momento, o filho perguntou, calma aí, a gente já tem aqui a lenha, a gente está com tudo aqui preparado, mas e cadê o cordeiro? E Abraão responde o que para o seu filho? Deus proverá, Jeová Jireh. E esse Jeová Jireh, Ele é o mesmo que atuou ontem, Ele atua hoje e eternamente, na minha vida, na sua vida. Então as experiências que talvez eu tenha vivido, elas só vão servir para poder te impulsionar a entender que nada melhor do que a gente começar a viver pela fé. A fé que Timóteo herdou não era uma fé de aparência ou superficial, mas foram ações genuínas e práticas que transformaram a sua vida e que impactaram a igreja até hoje. E a sua geração. É o momento de você agradecer a Deus por tudo.
É o momento de você agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que quanto Ele ainda há de fazer. Mas as pessoas só conseguem ver e viver a fé ou buscar a fé em Deus quando elas são acometidas de doença, querem muito uma porta de emprego, querem muito passar num concurso. Recentemente fiz agora um concurso e eu não passei. Estudei, comprei um troço caro pra caraca de uma mentoria, fui lá para o acampamento da juventude, dormi dentro do carro estudando, mas não passei. Mas sabe o que é bom? É quando a gente entende a vontade de Deus, que diz que ela é boa, perfeita e agradável. Tem coisas que a gente quer, mas tem coisas que Deus não quer para nossas vidas, e a gente precisa entender isso. Tem coisas que a gente, na verdade, fica idealizando, mas talvez elas não estejam de acordo com a vontade de Deus. E a gente precisa aprender a entregar tudo. Tudo. Por isso que a gente precisa aprender a consultar o Senhor. Por isso que John Piper, ele disse isso. Como cristãos, a gente precisa aprender a consultar o Senhor em tudo. Senhor, é da tua vontade isso para a minha vida? Senhor, eu tenho desejo de fazer isso. Quando eu fui estudar, por exemplo, teologia, estudei, fiz 5 anos, né? Foi a minha primeira faculdade. E eu vou lhe dizer, eu fui para o seminário quase que chorando, porque eu não queria. Mas eu fui cair naquela, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E Ele falou assim, vai para o seminário. E a minha igreja sabe que meu sonho era ser advogada. E olha só como é que Deus faz, né? No mesmo ano, 2005, minha irmã entrou para fazer direito e eu entrei para o seminário. No mesmo ano que nós nos formamos, porque direito é 5 anos, no meu seminário que eu estudei eram 5 anos também. Então, eu e ela nos formamos no mesmo ano, só que ela se formou em direito e eu me formei em teóloga. Mas ela estava vivendo um sonho que eu queria, mas o sonho era somente meu, não era de Deus. Porque foi o pastor quem me mandou, na verdade, para o seminário. E aí depois eu entendi todo o processo de Deus na minha vida. E aí depois, né, fazendo a psicanálise e estudando a psicologia, hoje a maioria das pessoas que eu atendo, 99% são todas cristãs e todas elas entram lá, tem um propósito de Deus. Não houve nenhuma. Uma única pessoa que entrou lá e ela foi levada por alguém, não era de Deus, porque ela foi, nunca mais voltou e o marido dela quase queria tirar lá de dentro do consultório. Eles não eram do mesmo segmento cristão que nós tínhamos, né? E aí a gente precisa entender que Deus, Ele tem coisas extraordinárias para fazer, mas Ele quer ver o nível da fé que você tem nele, de confiar nele, que Ele vai fazer o melhor para você. E Timóteo, ele era esse jovem. E Timóteo era jovem mesmo, assim como vocês aqui, a maioria nesta igreja que está aqui hoje. Timóteo era jovem. E muitos foram os desafios que ele enfrentou. Mas pela fé, ele foi mais que vencedor. E hoje a gente tem a história dele para impactar a nossa vida. Assim como a gente viu aqui, a companhia de dança, representando todo o encorajamento que Paulo fazia na vida de Timóteo, que parecia o entendimento que a gente tem é que ele era tímido. O outro ponto que eu separei aqui é que a juventude que busca a presença de Deus, a igreja experimenta corações queimando por Ele. Como é bom, né, a gente ver, e isso tudo foi falado aqui. Eu falei assim, Deus, é só confirmação da Tua palavra. Porque o nosso coração, ele precisa queimar pela presença de Deus. Eu não sei quanto de vocês tem o prazer de estar aqui neste lugar, mas eu venho aqui para este lugar, independente de ser a PIB de Heliópolis. Eu venho porque eu tenho vontade de estar aqui. Eu venho porque eu quero estar aqui. Eu venho porque eu tenho prazer de me derramar neste lugar e não tenho pressa de sair. Eu não tenho pressa de sair quando eu estou na casa do Pai, porque para mim aqui é o melhor lugar que eu possa estar. E eu me alegro na presença dEle, e eu danço na presença dEle. E eu falo, gente, a juventude, ela é uma juventude assim que gosta mesmo do ânimo, né? Eu falo, podem dançar mesmo na presença do Senhor, porque Miriam puxou o primeiro trenzinho. Está lá na Bíblia. Né? Ela saiu dançando e as mulheres atrás dela, puxou o primeiro trenzinho. Então ela mostrou que nisso é algo que a gente pode fazer. E a juventude, por exemplo, lá na igreja, quando tem a
celebração deles, fazem trenzinho e passa para um lado, para o outro. E é isso. Mas é fazer para Deus, é um coração queimando por Ele. E eu vou te dizer, da hora que eu me deito, a minha música, ela não para de pensar em Deus e em tudo que Ele tem para a minha vida, mas através de canções e de louvor. Minha vida, ela pode ter muitas dificuldades e desafios, mas a minha cabeça, ela tem canção o dia inteiro. E eu não sou compositora nem cantora, mas é música da hora que eu acordo à hora que eu me levanto. Eu não quero saber o que está acontecendo. E quando eu abro, por acaso, alguma rede social, que eu só tenho duas, que é o WhatsApp e o Instagram, não tenho mais nada, já é o suficiente para eu ver um monte de coisa que está tentando me contaminar. Só tem coisa ruim. E aí, uma juventude que vive a presença de Deus, ela vai experimentar esse coração, né, queimando por Ele o tempo todo e não vai querer mais nada a não ser a presença do Senhor. E lá em Lucas, no capítulo 24, 32, é aquele contexto, né, onde os discípulos, eles vão dizendo assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Nós temos a capacidade de transformar qualquer atmosfera e ambiente, quando nós somos cheios da presença de Deus. Às vezes eu chego em determinados lugares e as pessoas falam assim, nossa, quando eu estou perto de você, eu sinto uma paz tão grande. Mas não é porque eu transmito essa paz por mim mesmo, é porque eu carrego o Espírito Santo de Deus na minha vida, assim como você também. E as pessoas precisam ver esse Espírito sendo acionado na sua vida através da sua forma de agir, da sua forma de estar, da sua forma de se relacionar. Elas vão ver a presença de Deus, porque tudo que você fala aponta para os céus. Tudo que você, na verdade, faz aponta para Deus. E é por isso que a gente precisa, inclusive, fazer uma autoanálise todos os dias. Como eu estou me comportando aponta para o céu? O que eu estou fazendo aponta para o céu? Porque se o que você está fazendo não aponta para o céu, o que eu estou fazendo agora? Jesus está aqui comigo? Se a resposta for, não, porque o que eu estou fazendo não é certo, querido, corre desse lugar. Foge, porque isso é laço. É laço para te tirar da presença de Deus. É laço para poder te afastar de Deus. Porque Deus, Ele jamais vai estar em lugares que são pecaminosos, que a Bíblia não concorda. Você vai estar muitas vezes ali sozinho. E eu quero te convidar a fazer uma escolha. Escolha a presença de Deus. Escolha ser cheio do Espírito. A palavra, ela nos convida a isso, enchei-vos do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito, ela vai incendiar o lugar aonde ela chegar. Porque aonde ela chegar, ela começa a cantar uma canção, ela começa a fazer uma oração. E quem não é de Deus, só sabe fazer certas coisas, como por exemplo, murmurar, reclamar, falar mal de parente, falar mal de vizinho, falar mal de colega, falar mal do patrão, falar mal de salário. Devia dar graças a Deus que ainda tem salário. E quem tem Deus, na verdade, pode até não estar conformado, mas ele está entregando a Deus tudo e sabendo que o Senhor vai direcionar e vai conduzir ele a algo melhor se ele estiver esperando no Senhor. Então, quando nós estamos cheios de Deus, cheios da presença do Senhor, todo o ambiente vai ser, na verdade, sentido. Você vai ver as pessoas ali, irmãos, eu quero fazer uma oração, vamos orar. Eu estou sentindo que a gente precisa fazer uma oração, porque tem uma pessoa ali que ela não está muito boa, a cara não está muito boa, ela parece que não está se sentindo bem, a outra está ali reclamando, o outro está ali puxando briga. Vamos orar? Vamos chamar a presença de Deus? E isso acontece. E eu quero te dizer, não tenha vergonha do que você carrega, porque você carrega o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso anda contigo. Jesus, antes de ir, ele falou, eu vou, mas eu deixarei o Espírito Santo. E ele habita em mim e habita em você. E como é bom a gente carregar a presença do Senhor.
Às vezes eu me levanto, meu marido, ele fala assim, qual é a música? Igual o Silvio Santos fazia, qual é a música? Aí eu já falo, a música tal, é a música tal, é a música tal, né? E mesmo quando eu estou falando, mesmo quando eu estou agora ministrando, se for para me cantar, eu vou cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E olha que eu não sou cantora, mas eu acho, será que Deus queria que eu fosse cantora? Não. É porque a minha mente é uma mente de adorador. E a mente de adorador, você não precisa ser cantor para ser um adorador. Você só precisa carregar a presença dele. Né? E não precisa se preocupar com quem, na verdade, está te olhando de um jeito ou do outro. A gente que carrega a presença de Deus é igual aquela brasa acesa, que queima o tempo todo. Se coloca num lugar ali, num carvãozinho apagado, incendeia. E é isso, Deus espera que cada um de nós sejamos uma brasa acesa, para onde quer que a gente chegue, a gente incendeie aquele lugar da presença de Deus, e a gente comece a ter uma atmosfera transformadora. Como eu fui impactada quando eu vi vários lugares, recentemente, não tem tanto tempo assim, pessoas nos shoppings, elas foram tocadas, começaram a cantar, pessoas nas universidades começaram a atrair a presença de Deus, e porque isso não tem uma continuidade. Cada um de nós podemos ser essa brasa que incendeia em um lugar aonde Deus nos leva. A palavra está cheia de exemplos de homens que foram cheios do Espírito dele, para nos orientar e nos exemplificar que eles foram cheios, nós podemos também. João Batista, lá em Lucas, no capítulo 1, verso 15, vai falar a respeito desse momento, onde João Batista era cheio do Espírito. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, Lucas capítulo 1, que eu só anotei, mas não marquei aqui. Lucas capítulo 1, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Muitas vezes o inimigo, ele quer destruir as nossas vidas quando a gente ainda não consegue ter vivido essas dimensões espirituais, porque ele sabe que se você for alguém que recebe o entendimento do que é carregar a presença de Deus, você vai fazer um estrago no inferno. E ele tenta destruir muitas vezes pessoas antes que desenvolvam o seu chamado, para que você não seja uma potência na mão de Deus. E muitas vezes essas pessoas são tomadas por certos sentimentos dentro das suas próprias casas, num ambiente que crescem onde não tem uma religiosidade formada, ouvindo seus pais dizendo que vocês não prestam, que vocês não valem nada, que vocês são um estorvo, que vocês não são capazes, que não vão dar em nada. Mas eu quero te dizer que isso não é uma verdade que define quem você é para Deus. E Ele, na verdade, deseja que você entenda que você, aceitando Ele como o único e verdadeiro Salvador da sua vida, você recebendo a presença dEle, você vai fazer com que as pessoas em que falaram isso com você também sejam transformadas e alcançadas pela sua vida. E aí você vai dizer: uau, eu nem acredito que Deus está fazendo isso através de mim. O povo dizia que eu não ia dar em nada, que eu não ia conseguir vencer. Mas eu quero te dizer, o inimigo perdeu. Só o fato de você estar aqui hoje, nesta noite, o inimigo perdeu. Porque muitos jovens hoje, agora, neste momento que o relógio, o inimigo da minha vida está ali dizendo para mim que já são 20 horas e 3 minutos. É porque o relógio vai contra, né? Muitos jovens estão se preparando para ir para os bailes.
E você está aqui, recebendo de Deus, guardado, protegido pelo Senhor, recebendo uma palavra, recebendo as canções, recebendo todas as ministrações que estão sendo feitas, sendo fortalecidos, transformados. E isso desagrada o inimigo, porque ele estava furioso na tua vida. Mas você hoje pode dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E o Senhor está nos céus, se agradando da tua presença. Estevão também, lá em Atos 6, no verso 5, foi alguém que era cheio do Espírito. Paulo, lá em Atos também, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Atos 6, verso 5, é isso mesmo. E cheio do Espírito, da fé e do Espírito. E aí a gente vai ver que Salmo, verso 16, 11, ele diz assim, ele declara: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Talvez você tenha vivido uma vida muito triste, mas só a presença de Deus, ela vai completar você, ela vai trazer a plenitude da alegria do Senhor. Eu sei que tem muitas coisas, inclusive, que vêm de certas doenças, e que talvez você tenha ouvido palavras de rejeição, mas a presença do Senhor, ela completa tudo que há de vazio nas nossas vidas. Você pode até fazer terapia, eu vou te dizer que é muito bom, eu gosto. E eu gosto de todo o processo que eu vejo as pessoas, na verdade, vivenciando dentro do consultório. Mas a presença de Deus, ela é algo incomparável. É incomparável viver cheio da presença de Deus. Você não sente medo, você não sente o vazio, você não sente só. Deus, ele está contigo o tempo todo, por isso que ele é o Deus Emanuel. Quando ele fala com você, você não tem medo, você vai. E todas as vezes que Deus me trouxe uma proposta para fazer algo, eu nunca recuei, e sempre eu fui bem sucedida, mesmo quando o Senhor me disse não. Isso também foi ser bem sucedida, porque não há nada melhor do que obedecer ao Senhor. Então, quando o Senhor, ele diz também não, porque você está cheio da presença dele, ele sabe quais são os melhores caminhos para te conduzir, você precisa olhar para os céus e dizer: obrigado, Senhor, porque foi a tua presença que me permitiu não fazer com que isto acontecesse. É livramento de Deus na tua vida. Por isso que a gente não fica triste, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Eu sei que é muito difícil a gente entender e aceitar isso, principalmente quando é jovem e quando a gente está namorando algumas coisas. Gente, quantas vezes eu já fiquei triste porque eu queria que a minha vontade fosse feita. Mas hoje, aos 50 anos, estar onde eu estou, eu falo: a melhor escolha que eu fiz foi fazer com que a minha vida fosse cheia do Espírito e deixar que Ele conduzisse ela. A igreja queimando por Deus não é algo, mas aonde simplesmente você diz que vai, mas você deseja estar aqui. É porque você tem prazer de se juntar às brasas. Então o irmãozinho que está do teu lado aí, ele é brasa. Diz para ele: você é igreja, irmão. Você é brasa viva. Nós somos brasas vivas, aonde o fogo queima, onde a presença do Senhor se faz presente. E aquilo que muitas vezes era chato, porque os pais te obrigavam a estar na igreja, eu quero te dizer, hoje é algo que você deseja estar. Você quer estar, você tem necessidade de estar. Bom seria se todo sábado fosse culto jovem, não é? Porque pelo menos para mim é o prazer de estar na igreja. Eu amo estar. Eu falo que eu sou ratinha de igreja. Eu sou tão ratinha de igreja que meu consultório é no anexo da igreja. Eu amo estar na igreja, né? É muito bom.
E tudo isso faz uma total e plena diferença. Eu quero te convidar a assumir a tua fé em Cristo Jesus. Não tenha vergonha de quem Deus é. Não tenha vergonha de carregar o Espírito Santo de Deus. Apesar de toda a pressão que você estiver recebendo, aonde você estiver, em casa, se a tua família não é crente, na faculdade, se você não tem amigos cristãos, dentro da sociedade, no seu trabalho, não importa onde Deus tem te levado, aonde Ele tem te levado é para fazer a diferença através do que você carrega. E você carrega a presença dEle. Almeje a presença do Senhor. Moisés, ele pediu a Deus: me mostra quem você é. E o Senhor falou: nenhum homem verá minha face. Eu vou passar de costas. E Moisés sentiu ali a presença de Deus. Aí tem até que louvor, né, da Fernanda Brum, né? Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar, vou mergulhar, descansar nos teus braços de amor. Acabei quebrando a firma, né? Ele já me conhece, sabe que eu sou assim mesmo. Com Jesus você deixará de viver o vazio, você não se sentirá mais perdido e nem se sentirá mais rejeitado. E eu quero te convidar a viver dessa presença de Deus. Talvez você tenha dificuldade porque você está vivendo no auge da sua juventude, mas eu quero te dizer uma coisa: essa juventude vai passar. A juventude vai passar, porque tudo é passageiro, mas a presença de Deus, ela será contínua na tua vida. E se você for um jovem, aonde você impacta através do que você carrega, você vai ser lembrado através de todas as gerações que vão passando, como a gente hoje lembra de Timóteo, que foi um jovem que disse sim ao chamado dele para Cristo. Qual é o teu chamado? Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Quando eu perguntei a Ele: Deus, qual é o teu chamado para a minha vida? Quais são os propósitos para a minha vida? O que é que o Senhor tem para a minha vida? Naquele mesmo tempo, o Senhor usou um pastor e falou: eu quero que você vá para o seminário. E eu quero te convidar a viver, porque tem pessoas que têm medo de perguntar a Deus qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque viver cheio da presença de Deus é abrir mão dos prazeres do mundo. Mas o prazer em Deus é muito maior. E a gente precisa entender também uma coisa: que tudo tem um tempo determinado para acontecer na nossa vida. Eu era muito ansiosa com muitas coisas. Eu era tão ansiosa, por exemplo, querer aprender a dirigir, que eu pegava os carros do meu pai enquanto ele estava trabalhando e enfiava no muro. Porque ele deixava a chave no paletó. Eu pegava a chave no paletó, ligava o carro e enfiava o carro no muro. E eu não fazia coisa errada. E muita gente faz coisa errada, né? Dirige sem habilitação. Não faça isso. Não envergonhe o nome do Senhor. Espera o tempo determinado para todas as coisas, porque vai acontecer. A gente às vezes está dentro da igreja, parece que está fazendo tudo certo, mas não está. Está fazendo coisas erradas. Compra coisas ilícitas. Tem comportamentos ilícitos. Isso só envergonha o Senhor. E faz com que a atmosfera dele, com que a presença dele não chegue nas nossas vidas. E aí a gente começa a falar assim: mas eu estou sempre na igreja, estou sempre buscando. Por que eu não consigo sentir isso que as pessoas falam? Examine o homem a si mesmo. E aí tem coisas que parece que é legal porque está todo mundo fazendo. Mas eu quero te dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. Vai haver um tempo para você namorar. Vai haver um tempo para você ter intimidade com a pessoa que você escolheu. Vai ter um tempo para você ter o seu carro de fato, com habilitação. Vai ter o seu tempo para você ter a moto de fato. Vai ter o seu tempo onde você vai ter o seu dinheiro. Não vai precisar ficar roubando do pai, da mãe, da carteira. Mas eu quero te convidar
a se despir de tudo isso e dizer: Senhor, eu quero aprender a esperar em Ti. Eu quero ser uma jovem, eu quero ser um jovem, eu quero ser um homem, quero ser uma mulher que vive a Tua presença. Eu quero ser um jovem que busca verdadeiramente a Tua presença, e a igreja vai experimentar uma atmosfera espiritual como nunca foi sentida. Mas a gente vai precisar aprender a ser verdadeiros com o Senhor, abrir mão de certas coisas. E quando Ele nos convida a abrir mão de certas coisas, é porque Ele já tem preparado o melhor. Já tem preparado o melhor. Eu não sei quantos aqui têm dificuldades de viver a fé ou de viver a presença do Pai, mas eu quero te convidar a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Pastor, eu não tenho essa fé que a senhora tem. Tenho dificuldade de ter essa fé. Se Deus falar para mim: olha, abre mão hoje de tudo, que eu quero te levar como missionário. Pastor, eu não sei se eu consigo não. Deixar meu pai e minha mãe, eu não consigo. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Quero orar por você. Eu quero agradecer ao meu jovem Wesley, tá ali. Ele estava aqui falando algo que Deus estava falando comigo enquanto eu estava me arrumando. E é muito bom quando o Espírito vai testificando. Quando ele estava cantando, um momento que ele ministrou, ele falou assim: lembre-se de onde Deus te tirou. E enquanto eu estava hoje me arrumando, o Senhor, Ele mandou eu falar aqui nesse lugar: diga para a minha juventude, lembre-se de onde eu te tirei. O Senhor está convidando você hoje a viver uma fé nele. O Senhor está convidando você a viver hoje uma entrega da presença dele. Eu quero orar por você. Quero te convidar a sair aí do seu lugar. Vem aqui que eu vou descer e vou orar pela sua vida, para que você desenvolva uma fé como Timóteo aprendeu na família dele. Talvez você não tenha aprendido isso, mas eu quero orar porque Deus está aqui nesse lugar. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus. Paulo não foi conhecido pela idade, mas pelo que ele tinha. Ele era jovem, mas ele foi conhecido pela fé que ele viveu e na dependência do Espírito Santo que habitava nele, habita também em mim, e eu espero que habite em você. E o segredo do sucesso de Timóteo foi que ele era obediente e ensinável. E em vários momentos na carta de Paulo a Timóteo, ele fala disso. Timóteo foi um jovem que ele era tratável. Paulo orientava e ele ouvia. Tanto que ele disse: você é capaz de cuidar. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto o nosso ministério de louvor vai cantar uma canção, eu quero convidar você, eu quero orar pela sua vida. Você que tem dificuldade de experimentar essa fé sobrenatural. Talvez você nunca tenha vivido isso. Eu já vivi muitas coisas com Deus, muitas coisas com o Senhor. Já comprei carro sem ter nenhum real. Pela fé eu comprei o carro. Já tive carros que queimaram o motor e Deus falou: me oferte. No dia que eu ofertei, o Senhor levantou uma pessoa e falou: eu vou consertar o seu carro. E eu não precisei pagar nada. No dia que eu falei com Deus: Senhor, eu quero tanto continuar trabalhando na tua casa, mas eu preciso de dinheiro para poder fazer isso e isso. O Senhor abriu uma porta de emprego por 3 meses e eu consegui todo o valor que eu precisava para pagar todas as minhas dívidas e continuar trabalhando na igreja, porque eu não ganhava nada da igreja, mas o meu coração era doado só para a obra do Pai. Várias experiências a partir da fé, de confiar nele. E Ele quer ver aqui jovens incendiados na fé do Senhor. Vamos cantar? Eu me rendo a ti Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vamos ficar de pé? Vou erguer perante o teu trono minha adoração. Se você quiser, vem aqui. Eu vou orar pela sua vida. Da minha gratidão, Senhor,
és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração batendo ao meu. Declare mais uma vez: eu vou te alegrar, vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração batendo ao meu. Vamos lá, eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o seu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. O mundo, vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu louvor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração batendo ao meu. Eu vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração batendo ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração batendo ao meu. Declare com teu coração: eu vou te alegrar, eu vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração batendo ao meu. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração batendo ao meu. Não queremos mais ser uma geração que busca as nossas próprias vontades. Essa é a geração que vai mostrar a diferença nesse tempo, Senhor. Nós confiamos que o Senhor nos encontrou nessa noite. E como um grão de mostarda, continuaremos caminhando
com a nossa fé, confiando que o Senhor está trilhando os nossos passos, Pai. Com o nosso coração rendido aos teus pés, confiaremos, Pai. Iremos te alegrar, iremos andar sem cansar para te encontrar, Senhor. Com o nosso coração aceso todos os dias, queimando por ti, deixando que o nosso coração se acenda, sem descansar, sem cessar, sem vacilar, sabendo que o Senhor irá transformar o nosso coração todos os dias. E aqui é onde o nosso coração se encontra aos teus pés, Senhor, dizendo que tu és santo, 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 santo e poderoso Deus, nos entregando aos teus pés e declarando que tu és o único que pode nos salvar, o único que pode nos alcançar. Nós não queremos viver outras vontades, não queremos viver prostrados a outros deuses. Nós queremos viver a tua vontade, Senhor. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração batendo ao meu. Eu vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração batendo ao meu. E a primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E a primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado. Dos vales posso avistar, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim.
vem saltando sobre os montes. Yeshua. Quero orar por você. Pega na mão de alguém aí do seu lado. Você vai ser brasa agora na vida dessa pessoa. Oh, aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Tu és o nosso amado, o nosso bem maior. Que os teus filhos e filhas, ó Deus, sejam tocados pela tua presença aqui nesta noite. Que eles não se sintam mais com vazio, não se sintam mais rejeitados. Que eles possam sentir a tua alegria em todo o tempo. Blinda os seus ouvidos, blinda os seus corações das emoções e dos prazeres mundanos, mas que a tua presença venha preenchê-los em todo o tempo das suas vidas, e que eles venham viver o sobrenatural de Deus, brasas vivas queimando em todo o tempo, aonde quer que o Senhor os leve, aonde quer que o Senhor os conduza. Que eles possam ser brasas vivas queimando da presença do Senhor, e aonde quer que eles estejam, as pessoas possam sentir a tua presença, a presença do Espírito Santo, e dizer para eles: eu senti a presença de Deus a partir do aperto de mão, eu senti a presença de Deus a partir do teu abraço, eu senti a presença de Deus a partir da tua fala, a partir do que você falou comigo, a partir do lugar em que nós estamos aqui. Que seja uma atmosfera da presença de Deus, do sobrenatural, na igreja, em casa, na faculdade, na escola, no trabalho, aonde quer que os teus filhos e filhas sejam levados, sejam brasas queimando da presença do Espírito Santo de Deus. E eu declaro nesta noite: sejam cheios do Espírito de Deus, para a honra e para a glória dEle, porque é tudo por Ele, a sua vida é dEle, para envergonhar o inimigo que tenta te destruir, tenta te tirar da presença dEle. Mas nesta noite nós estamos declarando que o inferno perdeu, que o inimigo perdeu. Nós vamos continuar seguindo as instruções do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Todas as brechas aqui abertas no mundo espiritual sejam fechadas em nome de Jesus. Pai, que aonde havia brechas sejam incomodados e não estejam mais em práticas erradas que envergonhem a tua palavra. Pessoas que tiveram palavras de maldições sobre as suas vidas, eu declaro em nome de Jesus: está anulado no mundo espiritual. Está anulado no mundo espiritual toda palavra de maldição. Não vai perpetuar esta geração as maldições do antepassados. São jovens liberados para viver a presença e o novo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. É bom aqui durante alguns minutos. Você imagina quando a gente tiver a eternidade toda no céu. Meu Deus, aqui é um conta-gotas do que é a presença do Senhor. Quando a gente estiver na eternidade. Aleluia! Senta rapidinho. Eu vou encerrar o culto em 2 minutos. Em 2 minutos. Quero agradecer muito a Deus em primeiro lugar, mas quero agradecer a todo mundo da PIB de Santa Amélia,
Agradecer ao pastor que liberou essa galera para estar aqui. Agradecer ao Vinícius, fez a ponte aí. Vinícius, que vai ser papai. Brabíssimo, brabíssimo. A gente olha para ele tranquilo assim, né? A gente nem imagina. Mas Deus é fiel, Deus é bom, glória a Deus. Gente, pessoal da Bíblia de Santa Amélia, a gente tem um lugar aqui que a gente chama de sala do piano. É porque tem um piano lá, não é nenhum lugar místico não. É porque é mais espaçoso. Vocês vão para lá que vai ter um negócio para vocês poderem beliscar lá, tá? E aí eu vou pedir a ajuda da Camila para conduzir essa galera. Se algum de vocês se perderem, porque que ela vai... mente da Camila, ela vai focar na pastora Dione. Ela vai falar, se eu levar a pastora, missão cumprida. Alguém ficou conversando, se perdeu. Caramba, cadê o pessoal? Procura alguém e fala, vem cá, onde é a sala do piano? É isso. Pô, a pastora, porque se for o bonde todo, acho que vai ser difícil para eles o acesso, mas se descer, sei lá, pode fazer o que você quiser, leva por ali, por aqui, tá tudo certo e vai dar bom. Eu só queria dar, se eu esquecer, Bigode, de mais alguma coisa que você queira falar, você me fala. Mas eu queria falar com a galera sobre o CDR, rapidamente. Calma, que dia é hoje? Nem sei. 2 de maio. Dia 2 de maio hoje? Então é nesse mês que vai ter CDR, é isso? Meu Deus. Último final de semana desse mês, dia 29, 30 e 31, vai ter a 17ª edição do Operação CDR. Vocês estão convidados, tá? Se vocês puderem estar, se não tiver uma atividade na igreja. O pastor de vocês liberar para o CDR, ele libera. Não sei se tem alguma coisa no dia. É porque, vamos lá, me ajuda, cara. Ó, o pastor Jonas falou que ia pagar, quantos que ele falou daquela vez? 5, sei lá, 2 ou 3. E você disse que ia pagar mais algum. Não teve um negócio desse, não? Teve. Para poder a galera fazer. Galera de 12 a 20 anos pode fazer o CDR. Galera que está aqui, né, que ainda não fez, dos nossos, chegou a tua vez de fazer o CDR. Entre 12 e 20 anos, faz a tua inscrição para você participar da Operação CDR. Vai ser um final de semana que vai impactar muito a sua vida. Você vai ouvir Deus de várias maneiras, diferente daquilo que você está acostumado. Você vai ter a certeza de que Deus fala contigo. E aí, depois disso, a decisão é sua. O que você vai fazer? Deus vai falar contigo. O que você vai fazer em relação a isso, é você quem vai dizer para a gente. Mas vai ter uma turma trabalhando. Sábado que vem, nós temos a reunião, a segunda reunião da equipe de trabalho. Você que tem mais de 20 anos, que quer trabalhar, você que já fez o CDR, tem menos de 20 anos, mas já fez, quer trabalhar, vem na reunião, 2h30 da tarde, sábado que vem. Falei 2h30 já para um monte de gente. Vai ter que ser 2h30. Falei, mas muita gente. Você perdi a conta de quantas vezes. Tá lá na arte, está 2 horas? Tá tudo bem, então 2 horas. A gente vai falando 2 horas até o... 2 horas, gente, 2 horas. Pra gente terminar cedo, para dar bom, tá? Reunião rápida para a gente poder passar para a equipe de trabalho um pouco da visão do trabalho todo, do trabalho do CDR. Então, se você quiser trabalhar com a gente, vem nos ajudar. Sua ajuda vai ser imprescindível. Todas as igrejas que você conhecer, anuncia lá. É um trabalho que precisa da participação de muita gente. A nossa equipe de trabalho, ela conta com muitas pessoas. A gente precisa de muita gente mesmo. Então, quanto mais, melhor. E os acampantes aí correm para fazer a sua inscrição, para depois não acabar as vagas e você ficar, poxa, queria ter feito, não deu. Então, se você tem alguém para indicar, corre. Lá no Instagram tem Operação CDR Oficial. Nessa página do Instagram, Operação CDR Oficial, você vai encontrar o link de inscrição. E preenchendo esse link, você vai ter todas as instruções em relação a como assinar sua ficha de autorização, como mandar o comprovante de pagamento e todas essas coisas. Se alguém que está ouvindo a gente quer muito fazer o CDR e não tem dinheiro, pastor, não tenho dinheiro, lá em casa não tem, procura alguém da liderança, procura a gente, passa a sua situação, porque o CDR não está aí para fazer dinheiro, a gente está aqui para abençoar vidas. Então a gente quer que todos participem, tá? Ninguém pode deixar de participar por nenhum motivo, amém? Agora só fica de pé, bênção apostólica, e
comunhão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma muito especial com todos que estão reunidos aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abraça essa pessoa que está perto de você. Chama ela para estar na igreja amanhã. Se for alguém que está visitando a gente, já fala para essa pessoa: agora teu lugar é aqui. Né, Yasmin? A Yasmin agora é nossa.